Boa noite, meu nome é Stephanie de Paula, curso Psicologia no segundo período na União Evangélica, da turma do Noturno. Boa noite, eu sou Márcia Brandão, também curso o Psicologia no turno noturno, segundo período da União Evangélica. Boa noite, meu nome é Natália Cavalcante, eu curso Psicologia no segundo período na União Evangélica. Boa noite, meu nome é Pedro Burjac, eu curso segundo período também de Psicologia na União Evangélica. Boa noite, meu nome é Matheus Oliveira, eu estou no segundo período de Psicologia, no turno noturno, na Faculdade União Evangélica. E eu sou o Murilo, boa noite. Eu também sou do segundo período, também sou do período noturno e sou da União Evangélica também. Hoje a gente abriu essa roda de conversa aqui para a gente falar um pouquinho sobre a psicologia social, né? A psicologia social é aquela ciência que estuda o indivíduo baseado nas relações sociais, enfim, que tem ali um enfoque muito grande no relacionamento social mesmo do indivíduo, usando ali por meio os estudos tanto da parte científica, tanto da parte sociológica. Afinal, todos nós somos seres sociais. Isso, com base, ela usa a parte de manifestações comportamentais, ou seja, duas pessoas, elas têm uma troca de comportamento uma com a outra, e isso se chama interação. E é exatamente isso que a psicologia social ela estuda, que no caso é a interação de uma pessoa com a outra, e tem toda uma questão de influência por trás disso, enfim. A psicologia social ela começou no século XIX, no caso, na segunda metade do século XIX, que foi ali no ano de 1859, e ela teve início em uma citação que aconteceu em uma revista que tinha um nome similar à Enciclopédia Soviética. E eu queria saber mais, assim, um pouco relacionado a essa parte de teóricos mesmo, Stephanie. O que você tem aí? O que você pesquisou? Certo, eu pesquisei sobre alguns teóricos. Vou falar sobre o Jung, né? Ele foi um dos principais teóricos e fundador da psicologia como ciência experimental. Ele foi o criador do primeiro laboratório de psicologia da Universidade Leipzig, na Alemanha. Ele considerava um equívoco a separação entre filosofia e psicologia, tendo em vista os efeitos negativos disso. Pesquisei também sobre o William McDougall. Ele escreveu vários livros didáticos, atualmente influentes. Pesquisei também sobre o Moscovici, que a teoria dele foi lá de explicar e compreender a realidade social, considerando a dimensão histórica e crítica. Pesquisei também sobre o Kruger, Álvaro e Garrido. Agora eu vou chamar a Márcia para explicar sobre a diferenciação da psicologia social. Bom, a psicologia social, ela tem a psicológica, que é dita americana, e a psicologia social sociológica, que é dita europeia. E após a Segunda Guerra Mundial, a psicologia social ela teve realmente um grande impulso nos Estados Unidos. Isso porque os cientistas, né, europeus tiveram uma grande evasão para lá por conta de fugir do nazismo. Então foram eles para lá, esses psicólogos europeus, cheios dos seus conteúdos teóricos e metodológicos, que eram fortemente voltados à fenomenologia, e encontraram lá, né, os americanos com suas teorias que eram carregadas também de uma postura pragmática e cheia de etiquetas e protocolos. Os americanos, os psicólogos americanos, contribuíram muito para os cientistas e psicólogos europeus, inclusive, né, na construção de faculdades, restauração de faculdades para eles. No entanto, houve uma resistência ao americano para o enfoque individualista que ele dava sempre, né, na psicologia. E esses grupos formaram, né, uma resistência, e o principal organizador foi Moskovsky e Tafel, que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento de uma sociologia social europeia, que ainda não era distinta. E então a psicologia
social psicológica, ela procura explicar os sentimentos, os pensamentos e comportamentos do indivíduo na presença real ou imaginária de outra pessoa ou de outras pessoas. Ela se utiliza de estudos de laboratório. A psicologia sociológica, dita europeia, explica a experiência social pelos grupos sociais na convivência, e ela tem um olhar mais voltado para a coletividade e para as massas. Ela se utiliza de métodos quantitativos, sem deixar de coexistir também com os métodos qualitativos. Então, Natália, quais são os conceitos e citações dentro dessa tema que você encontrou? Bom, a psicologia social ela é entendida como uma ciência que estuda desde uma visão do indivíduo até uma visão mais ampla, que no caso é a sociedade. A psicologia social é como se fosse a junção da psicologia com a sociologia, pois as duas disciplinas agregam valores na construção da psicologia social. A psicologia social, ela vai considerar o indivíduo como moldador do ambiente que ele está inserido, mas também que o ambiente pode interferir na conduta e no estado mental do sujeito. Normalmente, ela é confundida pelas pessoas como senso comum, mas a psicologia social, é uma ciência que usa métodos científicos e experimentos para a construção de teorias e para a construção das suas bases de estudos. Já o senso comum apenas observa e interpreta com uma visão individual. Eu separei duas citações que, na minha opinião, exemplificam de forma ampla o conceito de psicologia social. Lauriane dos Santos vai falar que é possível dizer que qualquer psicologia que se preocupe com a influência social sobre os indivíduos e grupos é também psicologia social. Do mesmo modo, perceber que o social, muitas vezes colocado como um conceito abstrato, é constituído por pessoas que podem modificá-lo a partir dos seus interesses. Silva Lane, uma grande psicóloga social no Brasil, complementa a fala dizendo que a psicologia social é a clareza de que não se pode conhecer qualquer comportamento humano, isolando ou fragmentando como se estivesse em si e por si, tendo por objetivo conhecer o indivíduo no conjunto de suas relações sociais, tanto naquilo que é específico, como naquilo em que ele é a própria manifestação social. E, Pedro, fala pra gente qual é a influência da psicologia social na formação do psicólogo na atualidade. Bom, a psicologia social é de suma importância, não só depois que o psicólogo se forma, né, mas desde o início, né, desde o início da sua graduação, ele já é prioridade, né, na grade curricular essa disciplina. E ela é dividida em várias vertentes. Então, nós temos a psicologia social europeia, norte-americana, psicologia social americana, e ela vem para trabalhar essa questão aí da formação do psicólogo dentro dessa perspectiva aí, na perspectiva da atuação, né, desse profissional na coletividade, né, e na intervenção de forma coletiva. Então, esse profissional vai ser inserido em equipes profissionais e multiprofissionais. Então, ele vai ter que saber lidar com diversos, né, assuntos ali ligados às questões sociais. E a psicologia social vem para trabalhar um pouco dessa teoria, né, na construção da perspectiva teórica desse profissional, o psicólogo em si. E na construção dessas práticas profissionais e atuação desse profissional dentro dos vários lugares, né, aí que ele vai estar trabalhando. Através em virtude dos fatos mencionados aqui, a gente pode concluir que sem interação não existe desenvolvimento, né? Foi muito interessante o que o Murilo falou, que a gente está inserido realmente no meio. Então, assim, desde quando nascermos, a gente já está inserido no meio. Logo depois, a Stephanie veio e citou a questão dos teóricos, que tiveram um grande peso nessa disciplina. A Márcia veio falando sobre a questão da diferenciação
da psicologia social, psicologia europeia, como iniciou essa separação, como surgiu. Foi muito interessante também essa parte de onde tudo iniciou. A Natália veio com citações muito importantes em relação à psicologia. E o Pedro finalizou em relação à importância dessa disciplina na vivência de um psicólogo que se formou para isso, né? Na sua atuação mesmo. E como eu disse no início da minha fala, que realmente sem interação não existe desenvolvimento, porque a gente é inserido no social desde quando nascemos, e através disso a gente consegue tanto receber, absorver conhecimento e também passar esse conhecimento através das nossas vivências familiares, culturais, das nossas de religião e assim por diante, o país também e assim por diante. Através disso a gente acaba trocando informação e isso vai acrescentando para nós como indivíduos, né? Igual a gente for conversar com uma pessoa de outro país que tem uma cultura totalmente diferente, que faz coisas diferentes que nós, do nosso conhecimento. Então, assim, tem toda essa questão do meio que você é inserido. E tem uma questão de um menino que passou até no Fantástico, isso eu vi recentemente. Não no Fantástico, eu pesquisei e achei essa questão do menino lobo, em Kolunga, na Rússia. Esse menino, eu não sei contar muito de certo como que aconteceu isso, mas ele estava inserido em uma matilha de lobos, e desde criança ele estava inserido nisso e acabou tendo costumes de lobo. Então, assim, ele não sabia conversar, ele ruivava, ele não andava com suas pernas mesmo, como nós mesmos, ele andava com as mãos, pulava, não tinha uma cognição humana, né? Tanto como psicomotora, como indivíduo, como ser humano. Ele não tinha isso porque ele estava inserido num meio diferente. E através disso a gente consegue concluir que a gente precisa dessa interação social para a gente ter um desenvolvimento como um todo. Então, esse trabalho foi muito importante para a gente conseguir, até mesmo nesse trabalho, interagir em conhecimento um com o outro, sendo social de certa forma. E é isso, a gente finalizou o nosso trabalho, a gente tentou fazer o nosso máximo e concluir através das nossas pesquisas e estudos. E foi muito bom. Agora, Foi muito bom essa troca, né, que a gente acabou fazendo aqui. Foi bem legal ouvir ambas as partes e todos os fragmentos, assim, que cada um expôs. Foi muito bom mesmo, gente. Isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? não, eu também achei bom e foi assim uma troca de experiências também, né, de conhecimento, de valores, né, foi gratificante. E assim, houve uma parceria, né? Uma parceria, Com porque certeza. todos deram ideias, todos contribuíram para que o trabalho fosse de forma gratificante, como foi. Com Verdade. êxito, né? Com Isso. êxito. Agora, seria bom printar a tela, porque a professora pediu. Tá bom. Verdade, Márcia. Vou printar aqui agora. Então, obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Não sai Printa. Boa noite.